Olá, meus amigos são paulinos e são paulinas de todo o planeta. Grande noite para vocês. Emerson Borges aqui do canal Tiro de Meta. Vamos falar do São Paulo Futebol Clube. Grande empate do São Paulo ontem no Morumbis. Obviamente que nós não poderia deixar de comemorar esse empate, até mesmo pelo gol do Luca, né? Grande jogador. Eu acho que quem acompanha a minha conta no Instagram, eu trouxe aí em primeira mão que o Lucas estava relacionado para o jogo e que estava torcendo por um gol dele, porque é um grande talento do tricolor, um grande jogador e tem de tudo realmente para dar certo no São Paulo. Claro, se receber mais oportunidades pelo técnico Luiz Subeldia. Como eu sempre falo, jogadores da base tendem a oscilar. Agora, obviamente que a gente não pode falar só dos jogadores da base. Quem é que não oscila nesse time do São Paulo? Todos os jogadores do elenco, entre os profissionais, eles oscilam no tricolor, mas obviamente que o da base sempre será um pouco mais cobrado, assim como foi com Gabriel Sara, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e companhia limitada de todos aqueles que passaram pela base do São Paulo, tiveram grandes dificuldades por aqui, tá ok? Bom, mas eu queria ressaltar algumas coisas. Primeiro, eu queria deixar aqui todo o meu sentimento, né? Pelos torcedores que estavam ali no Morumbi. Infelizmente, caiu uma placa ali, acabou machucando alguns torcedores, né? O pai de um torcedor com traumatismo craniano, enfim, foi algo muito lamentável, muito triste, né? Estimo melhoras a todos e espero que todos fiquem bem também, acima de tudo, tá ok? Então, voltando a falar do São Paulo Futebol Clube, esse empate, né? O São Paulo estava jogando bem. É bem verdade que o time do Libertad é um time fraco, né? Sejamos extremamente honestos em dizer. E o São Paulo, na retranca do time do Libertad, encontrou muita dificuldade para fazer o gol. Estava jogando bem, estava dominando a partida. E aí, infelizmente, o Alisson, né, acabou dando aquela entrada no jogador, a expulsão perfeita, não tem o que se reclamar, chegou atrasado na bola, pegou o jogador, então a expulsão estava mais do que correta. O grande problema é que depois, né, o jogador do time do Libertad também fez uma falta muito dura, né, e não foi expulso. Às vezes os critérios também da arbitragem é bem complicada, e eu falo isso em todo o âmbito da arbitragem, seja aqui no Brasil, seja a arbitragem sul-americana, né? É bem complicado. Mas, entre tudo isso, entre o jogo do São Paulo que já se classificou, né, para a fase de mata-mata, as oitavas aí da Libertadores da América de forma antecipada, era muito importante São Paulo ter ganhado esse jogo, né, ganhar o próximo jogo também. O Palmeiras, né, tá jogando aqui, tá ganhando de 2-0. Isso daria vantagem do São Paulo, né, conforme fosse avançando aí nos mata-mata, decidir todos os jogos em casa. É muito importante você decidir o jogo em casa. Eu prefiro decidir em casa, né? Tem torcedores que preferem jogar o primeiro jogo em casa e o segundo fora, né? Cada um tem o seu critério. Eu prefiro decidir os jogos em casa. Então, é importante São Paulo vencer o próximo jogo na Libertadores, né? E a gente torcer aí para um tropeço do Palmeiras no próximo jogo. Tá ganhando agora, né? Tal, pode até empatar de repente, então tá ganhando de 2-0, eu acho difícil, né? E a gente pode enfrentar o Palmeiras e ter que decidir lá na casa da porcada, que pra gente não é problema nenhum, né? O São Paulo dá muito trabalho pro Palmeiras, é bem verdade, né? Mesmo essa vitória do Palmeiras que teve aí, que ganhou de 1-0 ou no último minuto e tal, mas o São Paulo conseguiu competir contra o Palmeiras, né? Bom, queria falar para vocês também, acima de tudo, que o São Paulo já está no mercado da bola também em busca de um centroavante, por causa da demora da recuperação que vai se ter em cima do Caleri, ok? Principalmente para os torneios do mata-mata. Eu já havia falado isso para vocês, que o São Paulo ia se reforçar. Quem acompanhou a minha live aí, eu antecipei essa informação para vocês. E o Belmonte, Carlos Belmonte, acabou confirmando isso, que o São Paulo vai no mercado em busca de um centroavante. Fora isso, obviamente também, não é somente isso, né? O São Paulo não está muito satisfeito com alguns jogadores aí do elenco, ok? Não quiseram me dar nomes, mas tem alguns jogadores que
me parece que a diretoria não está muito satisfeita. Já ao contrário, a diretoria do São Paulo está muito satisfeita, ok? Com o André Soldi e com o Marcos Antônio, e que o São Paulo já tem negociações avançadas, tá? Para renovação de contrato desses jogadores. Não é compra. O São Paulo está ali tratando com os clubes, né? Uma prorrogação de uma renovação de contrato com esses jogadores. Não já compra agora, o São Paulo compraria esses jogadores depois, né, vai tentar mais uma renovação de 6 a 1 ano, 6 meses a 1 ano, com o André Souza e Marcos Antônio, ambos que estão jogando bem no São Paulo, inquestionável o futebol dos dois, né? O Cédric, na partida ontem, recebeu muitas vaias, né, devido àquela burrice dele, vamos dizer assim, né, que ele cometeu no final da partida, que acabou resultando no gol do Libertad. Nossa, ali foi, cara, foi muito mal o Cédric ali, né, naquela falta boba, naquela bola perdida, boba que ele teve ali e tal. Tinha espaço até para dominar tudo, enfim, fez bobagem ali o Cédric, lateral direito do São Paulo, que acabou resultando no gol do Libertad, e a torcida vaiou, e muito questionamento também no São Paulo. Não é só ele que erra, não é só ele que falha, mas teve alguns questionamentos. O São Paulo também ainda pensa na contratação de mais um volante, acreditem se vocês quiserem. São Paulo ainda não desistiu do Thiago Mendes, São Paulo ainda vai tentar ainda a contratação do Thiago Mendes, né? Assim que ele estiver livre no mercado e tal, o Thiago pode ainda reforçar o São Paulo, tá ok? E o São Paulo já está de olho também em lateral direito, acredite se quiser. E não é por causa do jogo do Cédric de ontem e tal, embora o São Paulo renovou com o Cédric e tal, o São Paulo também está de olho no mercado por um lateral direito. Jogadores pro mata-mata, o São Paulo vai ficar de olho, tá ok? No mercado da bola. Se pintar algum ponta veloz, se pintar algum bom jogador, o São Paulo pode se reforçar para essa próxima janela. São Paulo pensa também em mais um meia, depois dessa lesão também aí do Lucas, né? Essa questão do retorno, ele já deu uma declaração a respeito disso. Não vou colocar o vídeo do Lucas aqui para não ficar comprido, mas ele já trouxe uma declaração hoje, né? Agora há pouco aí, a respeito da sua lesão. Ele acredita que ele já esteja de volta em julho, depois do Mundial, mas é muito prematuro para falar, não é uma lesão tão simples assim, né? E se tratando de São Paulo Futebol Clube, tem que se tomar os devidos cuidados. Agora, o que o torcedor quer, o que eu quero, né? E que muitos jornalistas e comentaristas querem, é oportunidade para o Luca, né? Baita de um jogador, não é só para o Luca, a gente quer uma oportunidade para o Mike também. Baita lateral. A gente quer uma oportunidade para o Negruti também. Baita volante. São Paulo tem bons jogadores da base e a base vem resolvendo aí no Tricolor Paulista. Então a gente podia dar algumas oportunidades para a base do Tricolor, também outros jogadores, né? O Lucas Ferreira ontem não jogou bem, e aí a galera, obviamente, alguns já estão pegando no pé. Gente, calma, o cara acabou de renovar o contrato. Como eu disse, jogadores da base vão oscilar e a gente tem que ter um pouco de paciência, mas são jogadores que poderão ser extremamente importantes para o São Paulo, principalmente no Campeonato Brasileiro, ok? Essas são todas as informações de hoje. Se você puder e gostar, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe e até a próxima. Lembrando que eu estarei de volta no estádio do Morumbi, sendo repórter de campo, tá ok? Pela Rádio São Paulo Digital, como sempre fui, tá ok? Estarei fazendo transmissões também de jogos no canal Tiro de Meta, e em breve a gente volta com força total no estádio do Morumbi. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.